Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um Devocional delas. Devocional onde entregamos as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, já compartilhe esse vídeo. Hoje iremos falar sobre Daniel 1. Já abra sua Bíblia em Daniel 1. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Senhor, obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia se renovar sobre mim a cada dia. Obrigada pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para entregar as primícias para o Senhor. O Senhor que é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor. Senhor, fale em nossos corações nessa manhã, nos dê revelação da Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, lá o Senhor estará. Papai, se faça presente, tome o Teu lugar de honra. Nós precisamos, Pai, nós queremos, nós ansiamos pela Tua presença, Deus. Estamos aqui porque Te amamos, Senhor, porque Te glorificamos, Pai. Senhor, Espírito Santo de Deus, fale através de mim, que as palavras que saírem da minha boca sejam tuas e não minhas. Assim eu oro, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor repreenda todo o mal que tem te atrapalhar este devocional, toda distração, toda falta de foco, toda dor, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e já te agradeço por mais essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, mulherada. Bom dia. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Daniel 1, por favor. Vamos lá. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo dos seus deuses, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem o palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele mesmo bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, o Beltesazar, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está abatido,
está mais abatido do que os rostos dos outros jovens da mesma idade. Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos. Durante 10 dias, dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos outros jovens que comem as finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. E no final dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os outros jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Ao final do tempo, determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais sábios do que os outros magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Bom, o que essa passagem nos traz? Muitas vezes nós somos chamados para ir em alguns lugares que até serão bons para nós, né? Servir um rei, como linguagem figurada, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes nós somos chamados para ir em alguns lugares, só que esses lugares não compartilham da mesma fé que nós, né? Que as pessoas que estão nesses lugares não compartilham da mesma fé. E a gente sabe muito bem que os ambientes onde nós frequentamos, eles nos moldam. Os ambientes que a gente vai, as pessoas com que a gente convive, ela nos... Não é que contamina, mas ela nos, como eu posso dizer, nos influenciam, né? Aqui Daniel, ele era muito bem firmado no Deus que ele servia. Ele tinha a identidade muito bem estabelecida, ele sabia o Deus que ele servia. E ele decide não se contaminar com a comida que o rei ofereceu para eles. E eu vou falar uma coisa para vocês, não era uma comida boa, era a melhor comida, porque era a comida que o próprio rei comia. Sabe, isso nos ensina que mesmo que tem pessoas que vão te oferecer banquetes, né? Tem pessoas que não estão na mesma frequência que você, da parte de Deus, e que elas vão te oferecer banquetes para que você se contamine, para que você seja influenciada pelas coisas dela, mesmo que apareçam e que vão parecer, na verdade, muito boas. E nós precisamos ter o discernimento de não se contaminar. Aqui, Daniel, ele resolveu não se contaminar com aquela comida. E por que ele resolveu não se contaminar com aquela comida? Porque ele sabia que aquilo era algo que iria fazer mal para ele. Porque a gente tem que entender que a gente não se contamina do dia para a noite.
A gente se contamina com as pequenas influências. E aqui Daniel, ele sabia, vai comer um pouquinho de coisa aqui, outra coisa ali, vai tomar um pouquinho desse vinho, um dia, no outro depois. A gente tem que entender que a contaminação do nosso caráter, da nossa fé, das nossas atitudes, elas não são do dia para a noite. A gente tem que entender que nos lugares onde a gente vai, a gente tem que ser sal dessa terra e luz desse mundo. A gente tem que ser a pessoa que não decide, que decide não se contaminar. É quando você chega numa roda que tá falando de outras pessoas e você se retira porque você fala assim, isso daqui não é conversa para mim. É você, quando você vai em uma festa da sua família, você fala assim, não, e tá todo mundo bebendo, e você fala assim, não, isso não é para mim. Eu não vou beber porque todo mundo tá bebendo. Eu não vou comer isso porque todo mundo tá comendo. Eu não vou fazer esse tipo de coisa porque tá todo mundo fazendo. Sabe? Daniel, ele é um exemplo pra gente de rendição ao Senhor. Porque Daniel, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que o Senhor não iria se agradar. E muito mais do que isso, ele resolve não ser igual às pessoas daquele reinado. Ele resolve não comer as mesmas coisas que ele. Ele resolve ser diferente. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que estar na nossa mente estar tão, como eu posso dizer, dentro, né? Dentro das ordenanças do nosso Deus, tão bem firmada, nas ordenanças do nosso Deus, em como o Senhor gostaria que nós tivéssemos de atitude, que quando alguém nos oferecer um banquete daquilo que não é do Senhor, a gente resolva não se contaminar. Porque todo banquete, eu vou falar uma coisa para vocês, esse banquete para nós pode simbolizar o pecado. Satanás, ele vem com banquetes para você e nunca vai parecer ruim. Do mesmo jeito que aqui o banquete que Nabucodonosor ofereceu para esses meninos era a melhor comida do reino. E Satanás, ele faz assim com a gente. Ele não oferece um banquete ruim. Ele sempre oferece um pecado bom que, por exemplo, ele sabe aquele pecado que te dominava. Então ele faz alguma coisa ali para aquele pecado ser ainda mais apetitoso, vamos se dizer assim, para que a gente caia. Porque nunca vai ser algo que a gente ache de primeiro ruim. Assim é o pecado. Então a gente precisa estar com o nosso coração muito bem firmado em Deus e na tua palavra, para que a gente não se deixe contaminar com os banquetes que o mundo nos oferece, com os banquetes que Satanás nos oferece para nos fazer desviar. Exato, Daniel renunciou àquilo que parecia excelente. Sabe, a gente vai precisar renunciar a muitas coisas. E muitas coisas que parecem sim ser muito boas. Até, sabe, a gente, tudo antes da gente acertar qualquer coisa, a gente tem que entender que a gente precisa orar e falar assim, Senhor, isso aqui é do Senhor para mim? Porque as armadilhas de Satanás, elas de começo, de início, elas nunca parecem ser uma armadilha. Elas parecem que são coisas sutis. E aqui de fato era uma coisa que Nabucodonosor, bom, olha, alimente ele com as finas iguarias, com a comida que eu como. E aí Daniel falou assim, não, eu não vou me deixar contaminar com essa comida e com esse vinho, eu não quero isso. Pode me dar legumes. Então a gente tem que buscar as respostas de Deus para tudo que nos é oferecido. E eu tô falando de tudo mesmo. Quando você recebe um convite para ir numa festa, Deus, é para eu ir nesse lugar? Porque muitas vezes a gente vai para lugares onde Deus não habita e Deus quer te colocar lá para você ser luz e ser sal naquele lugar, certo?
Mas tem lugares que o Senhor vai falar para você não ir. Tem lugares que o Senhor vai falar assim, olha, filho, você ainda não está pronto para esse nível de, vamos dizer assim, porque eu creio, por exemplo, é a mesma coisa se hoje eu falar assim, Deus, eu posso ir evangelizar, pregar nos presídios, por exemplo. Eu não sei se eu tô pronta para isso, né? Paula, e como saber quando Deus fala para não ir? A gente tem que entender que tudo que vem de Deus traz paz. Agora, se você pergunta para Deus uma coisa e aquilo não te traz paz, paz plena, não tô falando de paz, daquela paz assim, eu vou. Não, tô falando aquela paz que é aquela certeza que é para ir. Tudo que vem do Senhor não é confuso, não tem confusão, mas tem direcionamento e tem paz e se torna leve. Você não vai e aí você fala assim, será que era para eu estar aqui mesmo? Não, quando o Senhor fala para ir e você vai, você tem a paz perfeita, shalom, para fazer, entende? Então, a gente tem que olhar para os lugares que a gente frequenta hoje. Os lugares que a gente frequenta hoje são lugares onde o Senhor nos colocou ou a gente que está indo? A gente está se deixando contaminar pelos lugares, pelas pessoas, pelas influências, né? Porque a gente tem que entender que nós somos seres humanos corruptíveis. E o lugar onde você está introduzido vai te fazer pensar da mesma maneira que eles. Então tome cuidado com os lugares que você frequenta. Toma cuidado com as mesas que você senta. Hoje, comece a pedir para Deus, para Ele colocar você na mesa que é dele. Eu faço essa oração já faz um tempo. Deus, me coloca nas mesas que são do Senhor. Me apresente os teus amigos que vão me ajudar a crescer em fé, a crescer em maturidade espiritual. Porque se a gente se deixar levar, a gente vai sentar em mesas onde não glorifica a Deus, onde a comida é consagrada para outras coisas que não são o Senhor. Então nós precisamos estar muito bem saber discernir os ambientes que estamos, as pessoas que estamos andando, as mesas que estamos sentando. E decidir não se contaminar. Eu não tô falando, gente, pra gente se afastar de alguns lugares que a gente não pode se afastar. Por exemplo, a gente não pode se afastar totalmente da nossa família, da nossa parentela, mesmo que eles não sejam cristãos. Mas é você pedir força para que você não se contamine por aquele ambiente. É você pedir força para Deus para que Ele te revista, que coloque palavras na sua boca, para que as pessoas vejam Jesus em você. E não que você, eu sou crente, eu acabei de me converter. Mas uma cervejinha aqui não vai fazer mal. Não sei o que, sabe? Então a gente precisa estar muito bem estabelecida na palavra de Deus. A gente precisa estar muito bem firmada na palavra dele. Para que, independente do que pessoas falarem, porque tem ambientes que as pessoas vão ficar te acusando, tem ambientes que as pessoas vão ficar te cutucando, sabe? Mas você não é crente, não sei o que, sabe? Então a gente precisa entender quais são os lugares que o Senhor quer que nós frequentamos. Nós precisamos entender quais são as pessoas que Deus quer que a gente tenha amizades, porque tem ambientes que não são mais para você, tem amizades que não são mais para você e você continua, como eu posso dizer? Oh, meu Deus. Querendo estar ali. Então, decida não se contaminar com as finas iguarias, né? Aqui Daniel, ele decide ir e come legume por 3 anos. Então, o que você precisa renunciar? Qual a fina iguaria que você precisa renunciar? Qual o ambiente que o Senhor já falou que não é para você estar mais e você continua indo? Quais são as amizades que o Senhor já falou, olha, filho,
Não, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai te colocar em lugares para você ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas enquanto você ainda não está muito bem firmado, o Senhor vai te tirar de lugares para você não se contaminar. Então, não se autocontamine, né? Então, quando o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele sabe que o nosso nível de maturidade, ele sabe os lugares que a gente pode ir, que não vão nos contaminar. E ele sabe os lugares que você pode ir tranquilo. Então, sempre pergunte ao Senhor: Pai, essa mesa é para eu sentar? Essa comida é para eu comer? Essas pessoas é para eu andar? E comece a pedir para Deus preparar a mesa para você, os amigos para você, os ambientes para você, as influências para você. Porque é tudo sobre a gente decidir andar uma vida reta e íntegra debaixo dos mandamentos do Senhor. Fazer aquilo que agrada a Deus, é ter o temor do Senhor. Tem ambientes que o Senhor não habita. Tem mesas que o Senhor não senta. E a gente tem que entender quais são elas. Nós temos que ter o discernimento. Então nós precisamos estar com o nosso coração muito bem firmado na palavra. Andar com pessoas mais crentes que a gente. Pedir para o Senhor apresentar os seus amigos. Pessoas que vão nos ajudar a mergulhar mais fundo com Ele. E não nos tirar do caminho. Porque tem pessoas que Satanás, ele usa pessoas para te afastar. Ontem a gente estava bem recluso, né? Ontem foi sexta-feira da paixão. A sexta-feira onde Jesus foi crucificado. E eu tava conversando com meu marido e ele falou assim: Fernanda, você sabe o que são as sementes de Satanás? Aí eu falei assim: não. Ele falou assim: são as pessoas que ele usa. Do mesmo jeito que Deus usa pessoas para resgatar pessoas, Satanás também usa pessoas para afastar pessoas do reino da luz. Então a gente precisa entender que tem ambiente que não é pra gente pelo simples fato que ali tá cheio de sementes de Satanás. E que vão fazer de tudo para que você saia do bom caminho de Deus. Então essa palavra fala isso pra gente hoje. Resolva não se contaminar. E tem lugares que o Senhor te colocou é para você ser sal dessa terra e luz desse mundo, não para você andar junto como eles, igual a eles. É para você ser diferente. É para você ser Jesus naquele lugar. É para você levar a luz de Deus, é para você levar a presença de Deus. E não para você andar do jeito... Ai, não, olha, porque onde eu trabalho as pessoas ficam fofocando o dia inteiro. Irmã, se retira da roda dos escarnecedores. Você precisa resolver. Porque na hora que você decide não se contaminar, você não se contamina. Hoje, se qualquer pessoa vir falar pra mim de fofoca, de qualquer coisa assim, e eu me retiro. Eu não quero saber da vida de ninguém. Eu quero saber de Deus. Você tem uma palavra de Deus pra minha vida? Se não, irmã, eu não me interessa saber do problema do outro. Eu não vou conseguir resolver o problema de ninguém. Eu já tenho os meus. O que eu posso fazer por aquela pessoa é orar. Agora a gente tem o costume de ficar julgando a vida do outro, de olhar a vida do outro, achar que a vida do outro tá toda errada, de ver o cisco que tá no olho do outro e não ver a trave que tá no nosso. Então, se retire desses lugares. Se retire desses lugares porque sempre é aquele ditado, né? Quando você senta numa mesa que tá falando de alguém, quando você se levanta dessa mesa, o assunto é você. Então, decida não se contaminar com os banquetes que Satanás vai te oferecer. Porque não vão parecer coisas ruins, gente. O pecado, no início, ele parece bom, mas depois ele traga a tua alma. O pecado, ele é assim, ele parece como um banquete lindo e maravilhoso, mas depois ele acaba com você. Então a gente precisa ter esse discernimento, buscar esse discernimento, para a gente não cair e não se contaminar com as iguarias do rei. Bom, gente, é isso.
E olha, depois aqui, eu vou, só para finalizar, por Daniel ter decidido não se contaminar com as iguarias do rei, Deus deu aos 4 jovens conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e de sonho. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais sábio. Quando você renuncia aquilo que é do mundo, aquilo que o inimigo te dá como uma bandeja, quando você renuncia, toda renúncia gera uma bênção para você. Deus ama a sua renúncia. Satanás, ele não tem medo todas as vezes que você abre a Bíblia para ler. Satanás, ele tem medo das suas renúncias. Satanás, ele tem medo porque ele sabe que você renunciando aquilo, qual vai ser a arma que ele vai ter que, vai dar muito mais trabalho para ele arquitetar outro plano para fazer com que você caia. Satanás não tem medo de você abrir a Bíblia todo dia. Ele tem medo daquele vício que você tinha e você fala assim, Senhor, eu renuncio esse vício em nome de Jesus. Pai, ele tem medo da mentira, que você era uma pessoa mentirosa, você fala, Deus me ajuda porque eu não quero mentir mais. As nossas renúncias agrada a Deus e enfurece o inimigo, porque você tira da mão dele as armas que ele tinha preparado para te afligir. Entende? Glória a Deus, nosso Deus é perfeito e nos ama. Amém. Amém, glória a Deus. Sabe, a gente precisa buscar por discernimento, irmãs. Toda renúncia gera uma bênção pra gente. Mas eu não tô falando pra você renunciar com o coração na bênção, tá? Você renuncia por amor a Deus. E não pelo que ele pode te dar, porque ele já te deu tudo. Ele já te deu a salvação, a misericórdia dele se renova todo dia sobre você. Então, qual é o banquete que você tem que renunciar hoje? Qual é o ambiente que não é mais para você estar? Qual é a comida que não é mais para você comer? Qual é a mesa que não é mais para você se sentar? Qual é a renúncia? Às vezes não é de ambiente, nem de pessoas, mas é de um pecado que está te dominando. É você renunciar. Ai, Paula, eu tô muito impaciente, eu tô muito nervosa, eu tô muito irritada. Ai, Paula, eu tô muito sem falta de domínio próprio. Renuncie isso aí, renda aos pés do Senhor. Porque o Senhor, ele quer renúncias. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E toda obediência é uma renúncia. A gente tem que entender isso. E o Senhor se agrada quando renunciamos àquilo que nos afasta dele. O Senhor se agrada e o Senhor nos presenteia. E o Senhor nos abençoa. Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso devocional de hoje. Eu sei que a palavra falou com vocês porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E é tudo sobre ele, é tudo por ele e para ele. E se você tá aqui hoje e você fala assim, nossa, mas eu entrei e aí vem essa lapada de palavra hoje. Então, Deus, ele só repreende quem ele ama. Então, se você tá aqui, se sinta amada por Deus. Se você tá ouvindo esse devocional, se sinta amada por Deus. Porque ele só repreende quem ama. E é isso, gente. Eu vejo vocês segunda-feira, provavelmente. Eu não sei se teremos devocional amanhã. Ainda vou orar hoje para perguntar para o Senhor se é para continuar aos finais de semana, aos domingos, ou se é para não fazer aos domingos dessa maneira, mas de outra maneira. Então, e a gente vai conversando aqui. Eu posto aqui no Instagram também. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Um maravilhoso sábado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ai, não, vamos orar, gente. Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor só repreende quem ama. Senhor, nos ajude a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Ti.
Nos ajude a renunciar aquilo que nos contamina, com aquilo que não vem de Ti, com aquilo que não é consagrado a Ti. Pai, nos ajude a sair das mesas que o Senhor quer que saiamos. Nos ajude, Pai, a nos afastar das amizades que o Senhor quer que nós nos afastemos. Nos ajude, Pai, a sair desses ambientes que não agrada ao Senhor e que o Senhor não habita. Nos ajuda, Senhor Jesus, a Te perguntar todas as vezes se é pra gente fazer, se é pra gente ir, o que é pra gente vestir, o que é pra gente fazer em todas as coisas, Pai. Nos ajude a ser a cada dia mais rendidas ao Senhor. Nos ajude a cada dia mais estar com o nosso coração contrito e quebrantado em Tua presença e ser obedientes a Ti, Senhor. Nos dê esse coração dependente, esse coração obediente, esse coração com fome da Tua palavra, com fome da Tua presença, Pai. Nós precisamos de Ti, nós consagramos esse dia a Ti, Pai. Seja luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Não nos deixe desviar, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita. Nós precisamos de Ti, Pai. Pai, eu já denuncio todos os planos do inimigo contra a minha vida, contra a minha família, contra tudo que leva meu nome, contra a minha parentela. Pai, que o Senhor o repreenda e declaro que mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, pois o Senhor dará ordem aos teus anjos ao meu respeito. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus, Mauricéia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vejo vocês, então. E um abraço, um beijo. Ótimo sábado. Beijo. Tchau, tchau. Vamos lá tirar nossa foto.